Como é que é feito o plano Balanço. mesmo, né? Do quanto você vai gastar, por quanto tempo, como é que é feito esse orçamento vis-à-vis por quanto você vai vender e quanto tempo, enfim. A gente Eu sei que não faz. dá para ter muita previsibilidade do preço e de quando vai ser vendido, mas... Até dá, Ah, porque é? você tem um. Quanto está vendendo esta casinha aqui que a gente está fazendo hoje? Ah, está vendendo, na época, vamos dizer lá, R$ 100.000. Uhum. Quanto custa para a gente fazer? Custa 55. Aí nesse custo Em já tem que mão de tema? obra, Tudo. material... Toda a viabilidade dele, vamos dizer, tem lá R$ 55.000 de custo para fazer a casinha. A gente sabe que ela, naquele dia, naquele momento, já estava sendo vendida por 100. Uhum. Então você tem uma visibilidade muito clara do quanto você consegue agregar de valor no seu trabalho, né? No trabalho de desenvolvimento. É lógico que em determinados momentos do mercado você tem uma falta de liquidez, por exemplo. Você, agora não está vendendo nada, o mercado está parado, mas volta, e quando volta, volta corrigindo. Né? Para isso precisa ter estômago, para isso precisa ter uma certa cintura e uma certa reserva. Você não pode estar sempre estrangulado. O imóvel é o seguinte: se você precisar vender, é complicado. Uhum. Porque ele tem uma. O mercado faz uma dancinha na hora da compra e da venda. Então você precisa estar muito bem posicionado para poder ter a tranquilidade de vender o teu imóvel no momento adequado. Como tudo na vida. Como as ações. Compre na baixa e venda na alta, mas você precisa ter esse colchão, né? essa percepção, inclusive, do momento que você está surfando. Sabe que você falou de ações, me veio na cabeça uma vez que eu entrevistei um gestor, acho que foi no nosso antigo podcast lá no Stock Pickers, era um gestor que ele fez uma analogia com o mercado de imóveis e o mercado de ações, que ele é um cara muito de longo prazo e ele não se preocupa tanto com as oscilações de curto prazo, ele até aproveita para comprar. E ele até fez essa analogia com a gente, falou, imagina que você mora num apartamento e esse apartamento tem ação listada na bolsa. Então, todo dia você vê lá o que está acontecendo com ele. Isso certamente é te fazer tomar algumas decisões que você, na normalidade, não teria. Imagina que você descobre que o seu apartamento se desvalorizou 20% nos últimos 30 dias. Sei lá por quê, a taxa de juros abriu, tá tendo uma guerra lá fora, não aconteceu nada com o apartamento. Você mora lá do mesmo jeito. Ele é perfeitinho. Você vai fazer o quê? Você não vai nem falar, querida, arruma as coisas, vão embora que esse apartamento vai quebrar. E também, ao mesmo tempo, você não vai falar, meu amor, vende tudo, vamos comprar o do vizinho aqui, que tá barato. Talvez até faça mais sentido a segunda. Mas o ponto se você, o mercado de ações é um mercado líquido, não só de ações, mas ele, muitas vezes, ele guia as nossas emoções com base no preço, né? A gente faz com que o preço nos diga o que está acontecendo. E não a tua visão nada. Passa a ser uma visão de tela e não da realidade. Exato. E eu falava isso direto com relação aos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, por serem negociados, né, abertamente em bolsa, é a mesma coisa. O cara olha para o imóvel como ele olha para uma ação. E eu usava um exemplo muito parecido com esse. A gente, no começo, lá na XP, eu reuni o pessoal do Clube FII, o Rodrigo Cardoso. O primeiro programa dele foi comigo. O pessoal da Sila, o Arthur Moraes, todo esse pessoal, nós montamos como é que é? A gente chamava de a Liga da Justiça. E a gente fazia o programa no escritório do Walter. O Walter me emprestava o escritório dele na cobertura, ali do JK, para a gente fazer os programas, para a gente falar sobre isso, para as pessoas entenderem que o imóvel ele não perde ou não ganha num dia por causa de uma questão pontual. Até usava o seguinte: olha, um casal no meu prédio brigou, vai se separar. E tá aquela brigaiada e vai todo mundo um para cada lado, os caras querem vender o apartamento por metade do preço que vendeu o último apartamento lá há 6 meses atrás. Por causa disso, o seu apartamento também passou a valer metade do preço? Claro que não. São questões pontuais, são questões de momento. Então, se você analisa um imóvel por um momento, por uma questão, por uma circunstância, você certamente vai errar, mesmo que seja para cima ou para baixo. Agora deu um boom de vendas. Putz, eu vou segurar porque vai valorizar muito mais. Meu amigo, se perder o momento
do pico de vendas, você não vai ter mais aquela liquidez, e se você quiser fazer liquidez, você vai ter que baixar o preço. Uhum. Então, o imóvel, ele tem essa característica. E o pessoal do fundo imobiliário começou a entender isso, que ele precisava olhar para a qualidade do ativo, ele precisava olhar para a vida do ativo e não para o preço da cota daquele ativo, do valor do PL daquele fundo ou daquele ativo. Uhum. Né? Então, essa visão de entender o valor real do imóvel e não o valor instantâneo, pontual, é fundamental. Senão você vai errar certamente. Ou vai deixar de vender na hora certa, ou vai vender barato porque acha que o negócio vai virar pó. E não é assim. Muita gente, meu imóvel está desalugado, está custando não sei quanto por mês, IPTU, condomínio. É a mesma coisa. Então liquida porque em vez de receber, você tá pagando para ter o imóvel. Essa é a vida, essa é a vida. O imóvel tem essas circunstâncias, ele tem essa oscilação. É assim no imóvel pessoal teu, como é nas cotas de fundo imobiliário. A vida é igual. Né? A dinâmica do imóvel é a mesma, seja ele de um fundo imobiliário, seja ele da tua pessoa física. Né? Então precisa tomar muito cuidado, e sempre que você fala de imóvel, você tem que entender o contexto no qual ele está inserido. A hora que você entende o contexto, você percebe nitidamente qual é a trajetória, a tendência da trajetória desse imóvel no tempo. Né? Então, ter calma e analisar, entender o contexto daquele imóvel. Né? Maravilha. E aí a vida vai seguindo e tudo vai acontecendo.